Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos dando início a mais um Boa Semana Central. A nossa oração é que você tenha uma semana muito abençoada. É muito bom podermos ter esses momentos que possam inspirar o nosso dia, a nossa manhã e a nossa semana. Então, convido você, agora que nós vamos ter esse tempo de ministração da palavra, prepare o seu coração, vamos ouvir uma canção e que você possa estar com o seu coração preparado para esse tempo de meditação da palavra de Deus. Até daqui a pouco. Muito bem, irmãos e irmãs, pensando essa semana sobre as muitas lutas que andamos enfrentando com perda de irmãos queridos e tudo mais, o momento que estamos vivendo nessa pandemia, o Senhor me levou a refletir sobre a questão da nossa fé. Quarta-feira mesmo eu ministrei uma palavra, eu gostaria de trazer um pouco assim da palavra que foi ministrada na quarta-feira. A palavra de Deus, ela diz em Romanos capítulo 5, verso 1 e 2, diz que justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé
a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E para esse momento que estamos vivendo, a pergunta que veio ao meu coração e a nossa preocupação com relação à nossa comunidade de fé, a comunidade cristã, é como anda a nossa fé nesse tempo de muitas lutas e de muitos desafios. Até onde essa fé ela pode nos levar? Até onde essa fé se dispõe a continuar crendo na provisão, na graça do Senhor. Eu abordo o tema da fé porque a Bíblia é um livro de fé. Nós nos movemos pela fé. A fé não é um elemento opcional para o cristão, mas a fé é um elemento essencial, porque pela fé nós esperamos a manifestação do reino de Deus, pela fé nós esperamos a ressurreição, pela fé nós esperamos e cremos no perdão e no reino do Senhor. E há alguma coisa que eu li esses dias é que quando nada mais resta em nossas vidas, nós ainda podemos contar com a fé, nós ainda temos a fé. Nós temos a fé da oração, podemos viver pela fé, agir pela fé, crer pela fé, podemos suportar pela fé, sermos ousados em fé e sermos salvos pela fé. Portanto, quando não temos mais nada, precisamos nos lembrar que ainda nos resta fé, e isso não é pouco. A fé de Abraão foi suficiente, era tudo o que ele tinha para continuar esperando e acreditando na promessa do Senhor. Jesus diz em Mateus, capítulo 17, verso 20, que se tivermos fé como um grão de mostarda, nós podemos dizer a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará e nada nos será impossível. Então eu gostaria de destacar aqui algumas características importantes da nossa fé, para a nossa reflexão e para a nossa edificação nesse tempo que nós estamos vivendo. E a primeira é que nós não podemos permitir, irmãos e irmãs, que as dificuldades, que as lutas da vida, que elas apaguem a chama da fé e da esperança que há nos nossos corações, que há dentro de nós. Abraão, ele não tinha descendência, ele não tinha nada, mas ele tinha a fé, e essa fé que ele teve foi suficiente para esperar a promessa do Senhor, e a Bíblia diz que ele se tornou o pai de grandes nações. Abraão acreditou quando muitos já teriam desistido. E a palavra de Deus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é uma convicção de fatos que nós não estamos vendo, mas cremos. E esse é o padrão de fé que Deus deseja operar dentro de cada um de nós, dentro de você, independente de quem somos. Um segundo aspecto é que a fé nos leva a crer, apesar da demora. Veja, esperar é algo que parece que a humanidade ela precisou lidar com essa questão. O salmista diz, esperei com paciência no Senhor, e nós, durante esse tempo de pandemia, precisamos esperar o tempo da vacina e tudo mais, e ainda estamos esperando voltar a uma normalidade, mas nós cremos pela fé que nós vamos voltar àquele tempo de normalidade que tínhamos antes. Então, perante as tribulações, perante as lutas, continue crendo, meu irmão. Continue tendo fé, fé para vencer a sua semana, fé para vencer as lutas, fé para vencer as dificuldades, porque é através da nossa fé que nós conseguimos nos manter fortes nos dias difíceis. Alguém já disse que as soluções, elas não caem do céu, mas você pode ter certeza que as nossas soluções vêm de lá, do trono da graça do nosso Deus. Veja, a fé também, ela sempre deixa um legado para as gerações futuras. Foi Agostinho quem disse que a fé e a razão andam juntas. No entanto, a fé ela vai mais longe. A fé de Abraão, que o apóstolo Paulo ele traz aqui como padrão, essa foi a fé que moveu gerações depois de Abraão e nos alcançou. Não é? Portanto, nós podemos continuar acreditando, mesmo quando muitos já teriam desistido.
Em quarto lugar, a fé genuína, meu irmão e minha irmã, ela não se abala por resultados ou por circunstâncias. Isso é muito importante, devido ao momento que nós estamos vivendo. Porque a palavra de Deus diz em Romanos 1,17 que o justo vive pela fé. Nós vivemos pela fé. E eu concordo com Spurgeon quando ele diz, Spurgeon diz, a minha fé não repousa sobre o que sou, ou sei, ou sinto. Mas a minha fé repousa sobre o que Cristo é, sobre o que Cristo fez e sobre o que Ele continua fazendo por mim. Quando falamos pela fé, nós não estamos falando de um resultado, mas de algo que se encontra dentro de cada um de nós, que foi gerado pelo Espírito de Deus quando nós nos convertemos e recebemos a Jesus como Senhor. É algo que testifica dentro do homem interior. Foi John Wesley que disse, busquem a felicidade em Cristo e só nele. Cuidem-se de não se apegar ao pó, a terra não é o destino de vocês. E o homem natural não é capaz de entender essas coisas, porque essas coisas se discernem espiritualmente e nós a cremos e recebemos pela fé. Então veja, quantas vezes nós agimos pela fé, oramos pela fé e ainda não vemos os resultados, mas isso não significa que algo não tenha acontecido no reino natural. Quando nós entramos na presença do nosso Deus em oração, nós precisamos crer e cremos pela fé, que os céus se abriram, que o Senhor ouviu a nossa oração e que alguma coisa aconteceu no mundo espiritual e que Deus está no controle das nossas vidas, que precisamos crer que Deus ouviu a nossa oração. E finalmente, irmãos, não menos importante, nós precisamos pensar também nas conquistas e também até onde podemos suportar pela fé. O autor de Hebreus diz que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, que pela fé o universo foi criado pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz aqui que pela fé fecharam a boca de leões, os céus se fecharam, houve sol, houve chuva, ou seja, escaparam ao fio da espada, pela fé tiraram fraqueza da força, pela fé fizeram-se poderosos na guerra e tudo mais. Muitas conquistas pela fé. Mas nós não podemos também deixar de fazer menção até onde esses homens que Hebreus cita suportaram pela fé. A palavra de Deus fala que pela fé eles sofreram também açoites, escárnios, em algemas, prisões, apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada. Pela fé, todos esses obtiveram bom testemunho diante de Deus. Também tiveram provas difíceis. E eu encerro essa nossa meditação citando Hebreus 11:6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A palavra de Deus diz que é necessário se aproximar de Deus com fé, de forma humilde, com confissão, em adoração, sem nenhuma exigência, crendo que Ele existe e crendo que Deus deseja recompensar a minha busca. Portanto, meu irmão, nessa semana, que seja essa uma semana abençoada, e quando você se sentir assim, de uma forma de que todos os recursos se esgotaram, lembre-se que você tem a fé, algo que ninguém pode tirar de você, e você tem a oração da fé, você pode viver pela fé. Você e eu podemos agir pela fé, cremos pela fé e podemos suportar pela fé, podemos ser ousados pela fé, de fato somos salvos pela fé. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana
muito rica e abençoada. Que a bênção e a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre toda a tua casa e sobre todos os seus. E pela fé, vamos continuar crendo que o nosso Deus é bom, que Ele está sobre as nossas vidas e que Ele sabe o que é o melhor para todos nós. E vamos viver na perspectiva do propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.